Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Calcula aí então. E eu estou iniciando esse curso de MATLAB do básico ao avançado para vocês. E essa primeira aula aqui é sobre uma introdução do MATLAB. O MATLAB é um laboratório de matrizes. O MATLAB foi originalmente desenvolvido na década de 70 com o objetivo para sua resolução de problemas de manipulação de matrizes e cálculo numérico. E no decorrer dos anos ele se desenvolveu muito. Bom, aqui nós temos um ambiente do MATLAB, eu vou explicar para vocês o que é cada coisa. Começando aqui pelo Current Folder, nós temos um navegador de diretório que permite visualizar ou alterar o diretório de trabalho. Nesse caso, nós estamos trabalhando nessa pasta aqui, ó, MATLAB, tananã, e eu tenho dois arquivos. Se eu precisar mudar, eu posso mudar aqui diretamente, clicando aqui, e escolher um outro caminho para me trabalhar. Nessa outra janela aqui, eu tenho o editor. Esse editor é onde nós desenvolvemos os algoritmos, os programas em MATLAB e executamos ele. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer alguns programas aqui. Aqui nós temos o Command Window. O Command Window permite executar comandos e efetuar operações rapidamente. Desse lado nós temos o Workspace, um local onde que armazena e manipula o conteúdo de variáveis que você criou no Command Window ou no editor de texto. E aqui nós temos o histórico, o Command History. O histórico ele armazena todos os comandos que você executou. Se você precisar executar um comando novamente, você basta vir aqui e dar um clique. É muito simples. E você também pode configurar esse layout do MATLAB. Eu, por exemplo, eu nunca deixo o histórico de comandos aqui. Eu gosto de ocultar ele aqui do lado. Opa! Gosto de ocultar ele aqui do lado. Que quando eu preciso, eu vou lá e clico. E aqui eu visualizo melhor as minhas variáveis que eu estou utilizando no programa. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é definições de variáveis, né? A é igual, o MATLAB permite que eu atribua um valor a uma variável, uma string também, mais para frente eu posso mostrar isso para vocês. A eu vou atribuir que ele é igual a 1 sobre quarto, 1 sobre 4, 1 quarto. Note que aqui no Workspace ele já apareceu o valor de 0,25 e o MATLAB também permite que eu atribua o valor da variável no formato fração ou no formato numérico 0,25, por exemplo. A mesma coisa. Note que aqui eu coloquei A igual a 1 sobre 4 ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, o MATLAB ele não exibe o valor da variável que você atribuiu. Quando você não coloca o ponto e vírgula, ele imprime o valor da variável no Command Window. Então aqui, ó, B igual a 3 sobre 4. Sem ponto e vírgula, ele vai exibir. Se eu digitar A, vírgula B, ele vai exibir o valor de A e B. Se eu digitar A, ponto e vírgula B, ele vai exibir somente o valor de B. Bom, agora vou ensinar para vocês como salvar essas variáveis que nós utilizamos aqui no Command Window, que está armazenada no Workspace. Muitas vezes você precisa disso porque você vai continuar trabalhando outro dia e não quer perder o raciocínio, então você acaba precisando salvar isso. O comando save, ele vai salvar essas variáveis em um arquivo chamado matlab.mat. Por que matlab.mat? .mat é o formato que ele salva essas variáveis. Toda variável salva no Workspace ou manipulada no Workspace, ela tem o formato .mat. Quando salva em alguma pasta.
nesse caso, ele mostrou o caminho que isso foi salvo. Porém, eu não quero que esse arquivo seja salvo com o nome MATLAB. Eu quero dar um nome para esse arquivo. Então, eu uso o comando save, abro parênteses e escrevo, abro parênteses, apóstrofe, aula, underline, 01. Aqui vai uma dica. Eu recomendo que sempre quando você for salvar um nome de um programa ou de alguma coisa do MATLAB, você nunca deixe espaço. Você sempre use um underline, um, um traço, porque evita eventuais problemas. Então agora ele vai salvar esse arquivo na mesma pasta, porém com o nome aula 1. Mais uns minutinhos, está salvo aqui. Agora, observe que eu estou com a janela aqui, o Command Window, repleto de comandos, de coisas que eu já fiz. Só que eu quero apagar isso. Então, eu escrevo o comando CLC e eu limpo o meu Command Window. Agora eu quero apagar meu workspace. Então, eu digito o comando clear. Ele limpou o workspace. Agora eu quero carregar aquelas variáveis que eu havia salvado no arquivo de formato .mat. Então eu uso o comando load aula. Posso fazer assim direto, sem o parênteses. Aula underline 01, que ele vai carregar aqui no seu workspace. Agora, por exemplo, eu quero trabalhar em outra pasta. E eu não quero clicar aqui e mudar de pasta e eu sei o caminho. Então eu posso fazer da mesma maneira que você faz no CMD, no DOS ou na linguagem C, né? Você pode usar o comando cd, abre parênteses, aí você adiciona o caminho da pasta que você quer trabalhar agora e você fecha e ele vai passar a trabalhar dentro dessa pasta teste, que é essa pasta que está aqui, ó. Note que ele já mudou instantaneamente aqui e estou trabalhando nessa pasta teste. Só para vocês ter certeza, vou salvar um arquivo aqui dentro dessa pasta. Salvar minhas variáveis workspace na pasta teste. Save teste. Apareceu lá. Bom, agora vou limpar aqui. E uma outra coisa importante é o comando help. O comando help eu tenho uma ajuda, né, para todas as funções que existem no MATLAB. Você tem como utilizar elas, tem toda a documentação detalhada. Eu particularmente não utilizo essa versão aqui do comando help. Eu utilizo essa aqui, ó, o doc. Porque o doc, para mim, ele é um pouco mais visual, mais fácil de entender. E ele abre como se fosse num navegador, né? O, o help direto no command window, ele é mais sucinto, mais básico para você entender rapidamente ali. Aqui você pode ver gráficos, etc. Vou mostrar agora para vocês. Ó, a diferença do help, plot. A função plot é para você fazer gráficos. Então vamos ver como o help plot exibe isso. O help plot, ele exibe da seguinte maneira, ó. Como funciona a função, como devo utilizar ela, e etc. Agora, o doc plot, ele vai abrir de navegador aqui, tem a mesma explicação que tem aqui, mas com um diferencial. Eu tenho gráficos, eu tenho imagens que aqui no Command Window não tem. Então, às vezes é mais fácil você utilizar o doc, a função que você quer aprender, e analisar por aqui que é muito mais prático e muito mais didático. Agora existe um outro comando que é o opa, look for. Looking for é o seguinte, por exemplo, eu quero saber como fazer a função
é, raiz quadrada. Eu sei que é SQRT, né? Mas eu não sei isso e eu sei uma outra linguagem e isso é de outra maneira, não é o comando SQRT. Aí eu vou pesquisar square, por exemplo. Então ele vai pesquisar todas as palavras, em todas as funções a palavra square. Todas as funções do MATLAB que tenham a palavra square. Eu dou um enter, ele vai pesquisar, vai demorar um pouquinho. E ele já concluiu essa pesquisa. E aqui note que a função sqrt, que vai tirar, que é a função raiz quadrada, está aqui, ó. Então é muito útil esse comando caso você domine outra linguagem, saiba como é que é o nome desse comando numa outra linguagem, um Python, etc. Mas você não sabe como ela se chama, esse comando no MATLAB. Então você usa uma palavra-chave dessa função para pesquisar e você vai encontrar o comando equivalente em MATLAB. Isso aqui é muito prático, muito prático. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês na aula de hoje é isso. E se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para me continuar trazendo mais conteúdo como esse. Muito obrigado e tchau, tchau.